A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor já está falando e compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16 específico, ali está sendo citado que nós não desanimamos e que somos renovados pelo Espírito, somos renovados pelo Senhor todos os dias. E ainda que o nosso corpo esteja assim desfalecendo, em outras palavras aqui, ainda que estejamos envelhecendo, nós, por sermos renovados pelo Espírito, nunca vamos parecer que estamos envelhecendo da mesma forma que o nosso corpo assim envelhece. E, irmãos, isso foi muito pontual, porque por esses dias atrás, assim, o Senhor veio falando comigo a respeito do reinado de Davi, né? Do qual eu também aqui estava liberando aqui. Se você depois ver os vídeos anteriores sobre o tempo dos Davis. Mas o Senhor também me levou a Caleb. E, irmãos, Caleb, o Senhor viu graça no coração de Caleb. E quando Caleb ele está ali com Josué, que ele está para pegar o pedaço da sua terra, né, que assim foi dado a ele como por herança, ele fala isso com Josué, de que ele já numa idade mais avançada, ele fala que ele falando ali com Josué, quando vai ali possuir a terra, e aquilo que o Senhor tinha dado para ele como por herança. E pelo posicionamento dele diante do Senhor, que ele foi fiel ao Senhor, por ele não ter se corrompido, não ter se deixado, né, levar pela desobediência do povo, o Senhor, ele fez questão de dar um lugar para Caleb, e a palavra cita exatamente assim, ele deu um lugar que não era só para Caleb, mas que seria para todos os descendentes dele até os dias de hoje, pelo posicionamento dele pelo Senhor ter vindo graça no coração de Caleb, pelo posicionamento dele, pela fidelidade para com o Senhor e para com a palavra do Senhor. E aí, quando ele está ali, né, com Josué, para então pegar, né, a parte da herança, que seria ali a parte da terra, específica para ele, ele fala isso, que a força que ele sentia ali era a mesma de quando ele tinha começado, de quando ele era bem mais novo. A força, o vigor, o ânimo, tudo dele era o mesmo, embora ele já estivesse com uma idade avançada, ele não se sentia assim. Era exatamente como ele sentia, a mesma força, o mesmo vigor, o mesmo ânimo. Porque é isso que o Espírito Santo faz em nós, irmãos. Quando nós vivemos pelo Espírito, o Senhor, ele não só nos renova a tal ponto de não parecermos até a idade que nós temos, ou estarmos sempre alegres, sempre felizes e sempre satisfeitos, porque é isso que nós vivemos com o Senhor. Se nós não estivermos totalmente satisfeitos, totalmente alegres e felizes no Senhor, então nós ainda não entendemos o que é o viver pelo Espírito, o que é estar vivendo a plenitude do Senhor. Então, é isso que o Espírito Santo faz em nós, irmãos. Tudo aquilo que está dentro é simplesmente externo, é simplesmente manifesta, né? Através de nós. E isso foi muito específico, essa palavra, assim, para liberar neste dia, sobre esse vigor, sobre essa renovação, sobre essa restauração que o Espírito do Senhor, que habita em nós, né, faz em nós, no nosso ser, na nossa tricotomia, né? Porque ele não faz só numa parte, só em outra, é em tudo, irmãos, é em todos, não, em tudo em nós, né? Ele faz isso. Então, independente se a gente esteja passando por algo, essa renovação do Espírito e por viver pelo Espírito causa tudo isso em nós, irmãos. Nós vivemos com e para o Senhor, apesar de qualquer coisa, apesar de idade, apesar de qualquer coisa, irmãos. Porque é isso que Ele faz em nós. E aí, irmãos, conforme o Senhor falando também, a base disso, Ele veio falando da glória dEle. Então, irmãos, o nosso viver de glória em glória
é de fato nós contemplarmos, é de fato nós podemos ali viver a glória dele assim dentre nós, né? Quando estamos como por unidade, como ali a junção e a união dos membros do seu corpo. Então, irmãos, se lá atrás a glória do Senhor foi grande, se manifestou de tal forma, quem dirá hoje pelo ministério do Espírito que nós vivemos pelo Espírito? E assim ele manifesta a sua totalidade, na sua liberdade, irmãos. Muito mais será a glória, muito mais será a manifestação da sua glória. E é isso que ele quer para nós, irmãos. Quando nós estamos como por unidade, em comunhão, e a glória do Senhor se manifesta, nós temos o privilégio e a honra de contemplar a glória do Senhor em nós e através de nós e no outro, porque não há mais nada encoberto, não há mais nada que possa cobrir a glória do Senhor. E é isso que nos faz crescer de glória em glória, porque a cada manifestação dele dentre nós, em nós e através de nós juntos, unidos, maior sempre será a manifestação da glória dele. É isso que ele quer para nós, é isso que ele tem para nós, irmãos. E que ela é nesse tal ponto de ser tão gloriosa, porque não é para nós, não é de nós, mas é pelo Espírito. E nisso tudo há proveito, porque a glória sobressai em nós, aquilo que é de nós, né? Do ser humano. Então ela sobressai a tal ponto que não conseguimos ver a nós, irmãos, mas somente a glória dele. Então aquele que faz para si, que quer aparecer, quer se sobressair da glória de Deus, nisso ele não terá nenhum proveito e ele não vai continuar crescendo de glória em glória. Mas a nossa satisfação é poder contemplar toda a glória dele quando ela se manifesta em nós e através de nós. E assim nós vemos um ao outro a manifestação da glória dele. Então, por isso, nós podemos tirar proveito de tudo e crescer cada vez mais de glória em glória. Aleluia, este é o Senhor, irmãos. E hoje é o último dia do mês de novembro, então eu quero te direcionar a não esquecer de agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito. E isso, irmãos, não é só hoje, não. Nós temos que manifestar a nossa gratidão, manifestar o quanto nós fomos e somos amados por ele. E não é só por palavras, irmãos, nós manifestamos a nossa gratidão, o quanto nós somos amados por ele e tudo que nós temos é tudo dele, irmãos. É tudo ele que faz na nossa vida e através da nossa vida. Sem ele, nada podemos fazer. Então, irmãos, tudo que aconteceu até aqui foi a mão do Senhor. E a partir daqui continuará sendo, irmãos. Então, você tem que ter essa total consciência de que tudo é o Senhor. Tudo é o Senhor. É claro que ele vê o nosso esforço, ele vê a intenção do nosso coração. Se estamos alinhados de fato com ele, fazendo para honra e glória do nome dele. Mas, de forma geral, eu estou falando aqui, é a mão do Senhor, irmãos, e sem ele nada podemos fazer, absolutamente nada. Então, é isso que você tem que ter como por consciência, mas não só ter, não só falar isso, não só professar isso. Você tem que manifestar isso em tudo na sua vida. E isso tem que ficar claro para aqueles que creem ou para aqueles que não creem, irmãos. Porque uma fé encoberta, assim como Moisés que encobriu a glória do Senhor, ela não pode ser encoberta. Aquilo que nós temos com o Senhor, nós vivemos com e para Ele, tem que estar totalmente descoberto. Porque isso não é fé, irmãos. Se você vive uma fé que você encobre e ninguém sabe que você crê ou que você vive dele, por ele, para ele, você não está vivendo isso de fato, irmãos. Porque não podemos encobrir. O véu já foi rasgado. Nada mais pode encobrir ou ocultar aquilo que é do Senhor. Aleluia. E aí então nós vamos dar um salto, irmãos. Essa é a palavra que veio para mim. Nós estamos dando um salto, não só para o mês de dezembro, mas para todas as coisas que vão começar a se manifestar, para a honra e glória do nome do Senhor, para o tempo que se aproxima, que será o tempo do justo, irmãos. Aleluia.
mas o povo tem que estar em linha. Nós precisamos estar fazendo como por consciência, não como as nuvens aí sem água que são levadas de um lado para outro. E assim podemos contemplar toda a glória do Senhor, que Ele assim deseja e assim vai continuar manifestando em nós, dentre nós e através de nós. Aleluia. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Entenda aquilo que o Senhor está falando e se posicione e mantenha e não saia da sua posição. Amém, Jesus.